ti, Deus fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, viemos dar louvor. É por conta da bondade e da fidelidade do nosso Senhor que nós estamos aqui. Nós queremos celebrar nessa noite a certeza desses atributos imutáveis do nosso Deus, descritos ali em Salmos 23:6. Lembra que diz assim: eu sei, ou certamente, que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanham todos os dias. E é por causa disso que nós também, assim como o salmista, escolhemos habitar na casa do Senhor todos os dias. Essa casa chamada igreja, que também está aqui nesse formato virtual, graças a Deus por isso, por esse privilégio, por essa oportunidade de nos reunirmos de qualquer lugar do mundo. Obrigada pela sua presença entre nós. Nós também nos reunimos presencialmente. Nós temos uma casa física ali no Estácio, no bairro do Estácio, na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Todos os domingos às 10 horas da manhã nós estamos nos reunindo. Então você também pode habitar conosco naquele templo físico. Irmão, irmã, seja muito bem-vindo nessa noite, seja muito bem-vinda. Que esse culto seja um culto em que a bondade e a misericórdia do Senhor se renovem como certeza no seu coração. E que você e eu sejamos muito abençoados. Tenha um excelente culto. Olá, igreja. Convidamos você que está cultuando conosco para meditar se temos feito alguma coisa que tenha entristecido o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Caso tenhamos, esse momento Deus nos convida à confissão, pois Ele é poderoso para nos perdoar. Nós encontramos na Bíblia várias passagens que nos levam a reconhecer nossos pecados, mas gosto de ver o exemplo de Davi. A palavra fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porém, Davi pecou feio diante de Deus, mas ele também reconhece seus erros e, caindo em si, se achega àquele que é poderoso para perdoá-lo. No Salmo 51, encontramos ele fazendo isso. Há de arrependermos para que sejamos perdoados. Destaco nesse Salmo 51 o versículo 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Oremos. Grandioso Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por podermos, ó Deus, nos achegarmos a Ti e confessar os nossos pecados, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, Senhor. E o que é mais gratificante, ó Pai, saber que Tu és poderoso, amável, maravilhoso em nos perdoar. Querido Deus, toma nas Tuas mãos cada vida, Senhor, que nesse momento, Senhor, cultuando conosco, ora conosco, Senhor, para que Tu, na Tua infinita graça e misericórdia, perdoe os nossos pecados. Fica conosco, Senhor, nos dá a alegria da Tua presença e continua falando aos nossos corações, ó Pai, para que nós possamos, diante de Ti, estar sempre, Senhor, confessando os nossos pecados, pois sabemos que Tu ouve as nossas orações e nos perdoa. Amém. Os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi
hoje é e pra sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Ai, 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 se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. E se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morrer sem favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valer, se o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse, o vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de nós não valer, se o amor, o amor, o amor. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, dizer que é um privilégio estarmos aqui para refletirmos sobre a palavra de Deus. O tema que eu escolhi para esta noite, irmãos, é o Deus da providência. O texto que nós vamos ler está em Atos, capítulo 9, versículos de 10 ao 15. Atos, capítulo 9, versículos de 10 ao 15, que diz: Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levanta-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo.
Ele está orando e, numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Vamos orar. Eterno e amoroso Deus, queremos agradecer por esse privilégio de mais uma vez poder ouvir e meditar na sua palavra. Ó Deus grandioso, queremos ouvir a tua voz nessa noite e que cada um de nós possamos sair desta noite mais cheios e convictos da fé no Senhor e da fé em Cristo Jesus, o teu Filho amado. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, existiu um líder chamado John Stott, muito conhecido no mundo teológico. Ele é uma das maiores lideranças evangélicas do mundo. Ele disse as seguintes palavras: somente Deus pode dar significado à vida, porque só Ele pode suprir o que está faltando. Somente Deus pode dar significado à vida, porque só Ele pode suprir o que está faltando. Então o tema, vamos repetir o tema: o Deus da providência. Esta palavra providência tem o seguinte significado: disposição prévia dos meios para a consecução de um fim, de uma decisão, ou seja, um encaminhamento para que alguém seja socorrido, é uma provisão. E é dessa forma que nós entendemos o nosso Deus. Por quê? Porque o Deus da história, Ele não é um mero observador da história. Ele não é apenas alguém que está distante, como afirmam alguns deístas. O deísmo foi um pensamento que começou a ter forças a partir de um movimento chamado Iluminismo, que era um movimento intelectual e filosófico, muito conhecido na Europa, e era também chamado de o século das luzes, onde ali artistas começaram a se manifestar e também a expor os seus sentimentos através das artes. Mas ele tem um objetivo principal, esse movimento: era o uso da razão em detrimento da fé. Então o deísmo, ele começa ali na França, e depois ele vai se espalhando pela Europa do século XVIII. Então o deísmo começou a dar uma série de vertentes até chegar ao movimento, ao tipo de pensamento chamado o pensamento ateísta. Os deístas, eles criam em Deus, mas em um Deus ausente, um Deus transcendental, um Deus que não se importa com os problemas humanos e é indiferente às nossas necessidades. Mas, ao contrário dos deístas, a nossa fé, e a fé reformada, a fé de Martim Lutero e de outros, como também o Martinho, toda a Escritura diz que Deus faz tudo de acordo com o conselho da sua vontade. Deus, Ele governa a história, quer nós queiramos, quer não. E nós sabemos que o próprio apóstolo Paulo, desse texto aqui, o escritor desse texto e de outras 13 cartas das Escrituras, ele fala sobre a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, lá em Romanos capítulo 12, o versículo 2. Você já deve ter ouvido aquela expressão muito conhecida: nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Nenhuma folha cai de uma árvore assim que Deus permita. Por quê? Essa escrita está em Isaías 45, versículo 9, mas é uma hipérbole.
É um sentido figurado, exagerado, para mostrar que todas as coisas realmente estão nos controles do nosso Deus. Lá em Tiago, eu gostaria de ler com os irmãos, Tiago, na sua carta, no capítulo 4, o versículo 13, diz assim, Tiago 4, versículo 13. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então esse texto mostra que a vida humana ela é muito efêmera, muito passageira, e que nós não podemos prever o que vai acontecer amanhã. Então Tiago está querendo dizer que todas as coisas estão no controle de Deus. É Ele que vai dizer sim ou não. É Ele que mostra o caminho. No texto que nós lemos primeiro, texto de Atos capítulo 9, no versículo final ali, no versículo 15, Atos capítulo 9, versículo 15, o Senhor disse assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque é este para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Então, essa passagem é uma das passagens mais interessantes, mais emocionantes e maravilhosas da Escritura Sagrada. Ali conta a história de um homem chamado Saulo. Saulo, que era um perseguidor da igreja. E aqui mostra a conversão de Saulo, quando ele, na verdade, teve um encontro com o Senhor. Ele teve um encontro com o Senhor. Então, nós sabemos que em toda a história, Deus, assim como levantou Paulo, que era o Saulo, e depois de ser um perseguidor, passou a ser perseguido, mas nós sabemos que nesse encontro aconteceu algo muito sobrenatural em sua vida, e ele então teve uma luz que ele viu, uma luz parecida com essa que eu estou vendo aqui, mas muito mais forte, que o cegou, né? E a partir dali então Deus começou a operar milagrosamente na vida de Saulo, e ele então se tornou um missionário, um precursor das missões e um apóstolo para as nações, um apóstolo para os gentios. E em função desse instrumento que Deus usou, que é Paulo, nós hoje fomos alcançados pela graça. Mas não é só com Paulo que Deus sempre agiu na história. Em toda a história, Deus sempre levanta pessoas de acordo com a necessidade, com o contexto. Por exemplo, podemos citar quando a nação de Israel, ela precisava de uma libertação, porque ela ficou cerca de 400 anos, mais de 400 anos, escrava no Egito. E para ser conduzida à terra da promessa, a terra prometida, a terra de Canaã, era necessário suscitar um líder. E esse líder foi Moisés. Logo em seguida, depois da morte de Moisés, Deus suscitou um homem que iria o substituir e queria então conquistar muitas cidades, muitas nações, até chegar à terra de Canaã. E esse era Josué. Quando Israel ficou no cativeiro de Babilônia por cerca de 70 anos, naquele cativeiro, Deus suscitou Ciro, o rei da Pérsia, para que libertasse o povo das garras de Babilônia e pudesse voltar então para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. Para reconstruir os muros era necessário de homens valentes, homens determinados, homens de muita fé e cheios do Espírito Santo de Deus. E um deles foi Zorobabel e o outro Esdras e também Neemias. Depois, para fortalecer a sua crença no bendito Messias, o Salvador, levantou os profetas, e são chamados profetas messiânicos que se destacam no Antigo Testamento. E um deles é Isaías, outro Jeremias, Miqueias,
esses homens realmente profetizaram sobre a vinda de um Messias, para anunciar a salvação ao povo. Mas também Deus levantou, mais tarde, um homem chamado João Batista, que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista reconheceu que Jesus Cristo era maior do que ele, porque ele disse: eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Mas ele, Jesus Cristo, foi batizado no Rio Jordão por João. E até João reconheceu que tinha algo de errado, porque ele falou: eu careço de ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus deixa que aconteça para que se cumpra a justiça. Mas Jesus Cristo é, na verdade, o Emanuel, o Deus conosco. E esse Deus conosco, ele se manifestou. É a salvação para a humanidade. É a revelação do próprio Deus. É a imagem do Deus vivo. E, da mesma maneira, ele também levantou pessoas que o pudessem dar sequência àquele trabalho, àquele seu ministério, da pregação da palavra, da proclamação do reino de Deus. E ele levantou então os 12 apóstolos. No capítulo 9, o versículo 13, nós vamos reler agora. Capítulo 9 de Atos, o versículo 13. Senhor, de muitos temos ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então, mais uma vez vimos que Paulo, ele foi um perseguidor da igreja, mas ele teve um encontro sobrenatural com Cristo Jesus. E a partir daí, ele começou, depois de ter seus olhos restaurados, sua vista restaurada, ele começou então a pregar o Evangelho. Começou a fazer discípulos também. E começou então a proclamar o Evangelho em toda a Ásia, Europa e em todos os lugares onde ia. Teve um texto lá em Atos capítulo 20, versículo 20, que ele diz que ele nunca se refreou de falar publicamente e de casa em casa. Ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu a voz e seguiu o mandamento, o ensinamento de Jesus, e procurou ser fiel, porque Paulo era realmente um judeu muito zeloso, mas o seu zelo, o seu conhecimento, ele era um doutor da lei, era um fariseu, mas era um conhecimento distorcido. Ele ainda precisava conhecer o amor de Cristo, o amor de Deus, para que pudesse realmente dar fruto para o reino do Senhor. Mas é um processo. Como nós vimos com Paulo, ele passou por um processo de refinamento. Ele precisou crescer na graça e no conhecimento. E nós também, irmãos, quando nós, nesse momento, deixamos de ouvir a voz de Deus, nós às vezes tomamos decisões desastrosas na vida. Quando a gente deixa de ouvir a palavra de Deus, quando a gente se afasta desse Deus que é presente em nossas vidas, quando a gente deixa de considerar a sua palavra, quando a gente deixa de orar, a nossa vida se torna conturbada, sem esperança. Então nós devemos olhar para Paulo como exemplo, porque ele realmente foi uma pessoa que confiou em Cristo e colocou em prática os seus mandamentos. Mas nós vimos também que Ananias foi um fiel seguidor de Cristo. Havia um homem em Damasco, um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-se e vá a uma rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. A igreja está passando por um processo de mudança, de transformação e de mudança do nosso pastor João, que infelizmente teve que nos deixar. Mas esse processo
está nas mãos de Deus, está no controle de Deus. Escolher o pastor é algo que Deus já sabe de antemão quem ele é. Nós não sabemos quem é, mas Deus já sabe de antemão. Nós temos uma narrativa lá em Crônicas e em Reis sobre um profeta chamado Samuel. O Samuel, ele foi designado por Deus para escolher o novo rei de Israel. Então ele foi à casa do pai de Davi, Jessé, e a primeira pessoa que ele viu lá foi um homem alto e bonito, que era Eliabe, o filho de Davi. E ele achou que era aquele o homem quem Deus escolhera para ser o rei de Israel. Mas Deus disse, não, não é esse. Porque o homem vê segundo a aparência, mas Deus vê segundo o coração. O Deus da Bíblia, ele não é como os deístas pensam, como um Deus frio, um Deus ausente, um Deus que não nos dá respostas para os nossos anseios, para os nossos questionamentos. Todas as coisas, na verdade, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu nome. Pode ter certeza que esse pastor, que vai nos guiar aqui, que vai ser o homem de Deus para dirigir essa igreja, para pregar, para ensinar, para pastorear a igreja do Senhor, é realmente uma pessoa que tem um chamado, que é um homem cheio do seu espírito, cheio de conhecimento e cheio de graça. O salmista no Salmo 139, que é um salmo que eu amo muito, ele fala sobre a experiência que nós temos ao entender que Deus, ele se faz presente em nossas vidas. O salmista diz ali, ó Deus, Tu me sondas, Tu me conheces, sabe quando me deito, sabe quando me levanto. Então ali ele faz uma descrição vívida da presença de Deus na nossa vida. Ele é um Deus realmente que cuida de nós. Ele é um Deus que se preocupa conosco. Senhor, Tu me sondas e me conheces, diz o salmista. E além de nos conhecer, Deus ele está preocupado também com a nossa condição física, com a nossa condição emocional, com a nossa condição espiritual. Não só a questão do conhecimento, mas também a nossa espiritualidade. Ele sempre vai prover uma saída, uma válvula de escape, que ao nosso modo de entender, não é aquilo que nós queremos, mas dentro da vontade de Deus, dentro do tempo de Deus, Ele vai agir, porque Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que age, e Ele é um Deus que realmente cuida de nós. Porque o conhecimento de Deus, Ele é infinito. Nós não podemos nos comparar, meros humanos, imperfeitos e falhos. Não podemos nos comparar com a infinitude de Deus, com a abrangência de Deus, com o seu conhecimento, com a sua eternidade, porque o seu conhecimento, a sua glória vai de eternidade a eternidade. Ele é exaustivo. O autor de Hebreus disse assim, todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13. Irmãos, e a maior providência, a maior válvula de escape que Deus derramou sobre nós é a graça que nos salva. Pela graça sois salvos, mas devemos lembrar que não é uma graça barata, custou muito caro para Deus, foi um preço muito alto que Ele pagou para enviar Seu Filho para nos resgatar e remir. Não devemos desconsiderar essa graça, mas devemos então sermos gratos a ela e então sermos fiéis às leis, aos mandamentos, aos princípios que Deus e Jesus Cristo nos ensinam através da sua palavra. Mas é importante nós mantermos uma conexão com Deus. Hoje as pessoas estão o tempo todo conectadas, até mesmo agora estamos conectados pela internet. Se faz necessário isso, a tecnologia ela tem nos ajudado muito a proclamar o Evangelho. Então a igreja sabe até onde ela deve usar a tecnologia para que o nome de Deus seja glorificado. Mas essa conexão com Deus, ela não vem através das mídias digitais, através da mediatização. Ela vem através
deste livro, através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E toda a Escritura é inspirada por Deus, proveitosa para nos ensinar, para nos repreender, para nos redarguir e para nos dar o caminho certo para que possamos, então, praticar boas obras. É através da palavra que vamos ouvir a voz de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a sua palavra diariamente. Leia. A Bíblia diz que Deus, deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Esta é a maior e melhor providência que Deus tomou para redimir a humanidade e salvá-la da perdição eterna. Porque nós estávamos perdidos por causa da queda, nós não alcançamos a glória de Deus. Não há um justo sequer, Paulo diz em Romanos. Todos pecaram. Então é necessário que um segundo Adão viesse, um novo Adão viesse para nos resgatar, para trazer redenção à humanidade. Por isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. A sobrecarga, ela nos atrapalha, não é, irmãos? Às vezes é o trabalho, às vezes é a própria família, são os estudos, as preocupações, as dívidas, a preocupação com a economia, com a inflação, com os governos humanos, com as guerras, com o ar, com a pandemia. Todas essas coisas realmente tiram o nosso foco e são sobrecargas que às vezes não conseguimos levá-la. Eu lembro de, às vezes, quando você vai para a academia e você percebe que tem pessoas que botam ali 20, 30 quilos a mais, mas essa sobrecarga às vezes pode ser prejudicial aos músculos e pode causar uma lesão. E Jesus está ciente disso, de que essa sobrecarga do sistema que nós vivemos é um sistema secularizado, é um sistema contaminado pelo materialismo, pelo capitalismo. Então, ele disse lá: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é isso que devemos fazer, confiar em Jesus e ter uma relação pessoal com Ele, uma conexão direta com Ele, porque Ele é o mediador entre o homem e Deus. A partir do momento em que você confia em Cristo, você tem essa conexão com Deus e passa a viver de maneira mais saudável, embora enfrentando as dificuldades, porque Deus e Jesus não falou que teríamos um evangelho de facilidade, não. Ele disse: se me perseguiram, perseguirão também a vós. Então, as ansiedades da vida, elas realmente nos sobrecarregam, mas se confiarmos em Cristo, de que Ele está sempre disposto a ajudar a carregar esses fardos, nós vamos conseguir suportar e não vamos sucumbir diante de qualquer pressão, seja ela qual for. Então, Jesus é o nosso porto seguro. Jesus é a esperança do porvir. Então devemos confiar nisso, que apesar de todo o momento que estamos vivendo, das dificuldades que estamos enfrentando, Deus se faz presente através do seu próprio Filho, o Emanuel, o Deus conosco. É por isso que, prezado ouvinte, nós queremos fazer um convite a você. Se você se encontra sobrecarregado, se você se encontra afastado da igreja que é o corpo de Cristo, se você tem problemas, se você está sem esperança, corra para Jesus, corra para Ele agora e aceite Ele como seu único e suficiente Salvador, antes que seja tarde demais. Vamos orar. Ó Deus glorioso, em nome de Jesus Cristo, queremos mais uma vez lhe agradecer por esta mensagem, Senhor, agradecer pela leitura da Tua Palavra.
Queremos interceder por todos, Senhor, aqueles que estão em casa, pela internet, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que possam entender que o Senhor é um Deus de providência, que o Senhor é um Deus que age, que ouve as nossas orações e que se faz presente em nós, através do Teu Espírito Santo. Te agradecemos, ó Deus, por essa esperança. Agradecemos, ó Deus, por tão grande salvação que vem através do Seu Filho, o nosso Rei e o nosso Senhor amado. E queremos, Pai, pedir que o Senhor sempre nos dê esse sentido de que mesmo venhamos enfrentar dificuldades, devemos confiar que o Senhor está sempre presente conosco e que Teu Espírito Santo pode nos fazer suportar as dificuldades da vida. Perdoa pelas nossas faltas, perdoa pelos nossos pecados. Não leve em conta os nossos momentos de intransigência, os nossos momentos de tristeza e de falta de esperança, e nos dê a Tua paz e nos dê esperança através do Teu Filho amado, Jesus Cristo. É em nome dele que agradecemos e pedimos por tudo. Amém.
expressando somente o bem. Todos são bons, bons como instrumentos de Deus. O homem é assim, vaso pronto para falar e para fazer o caminho excelente, excelente ele é, sim, bem mais que as leis do ditador. Tudo é importante, sim, em seu lugar, mais excelente do que tudo é o amor. Posso falar da língua humana e angelical, mas sem o amor, é como soar de um metal. Se eu for porém nada sou, nada tenho se não tiver amor. Eu tenho amor. O amor é paciente, tudo sofre e crê. Os outros vão sumir, cessar e também passar. Vão permanecer a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos sempre será o amor. O caminho excelente, excelente ele é, sim, bem mais que as leis do ditador. Tudo é importante, sim, em seu lugar, mais excelente do que tudo é o amor. Posso falar a língua humana e angelical, mas sem o amor, é como soar de um metal. Se eu for posso ser lutar e ter vários dons. Porém nada sou, Nada tenho se não tiver amor. Posso falar a língua humana e angelical, mas sem o amor, é como soar de um metal. Se eu for posso ser lutar e ter vários dons. Porém nada sou, Nada tenho se não tiver amor.